E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa história, no mínimo, curiosa. São Lourenço, sabe? Aquela cidadezinha famosa em Minas Gerais, cheia de águas terapêuticas. Pois é, por algum motivo, ela também ganhou a fama de ser a capital do divórcio. Estranho, né? Vamos entender o que está por trás disso. Essa é a pergunta que não quer calar. Pensa bem, como é que um lugar conhecido por suas águas que curam, que prometem bem-estar, acaba virando o lugar onde tantos casamentos terminam? É um paradoxo total, né? E para entender isso, a gente vai ter que ir bem mais a fundo. E olha, não é fofoca não, é dado oficial. Lá em 2010, o IBGE bateu o martelo. São Lourenço era a cidade número 1 em divórcios de todo o estado de Minas Gerais. Imagina só. Foi aí que ela ganhou esse apelido, meio que extraoficial, de capital do divórcio. Bom, para começar a entender esse quebra-cabeça, vamos olhar primeiro para o lado mais, digamos, oficial da coisa. O que os dados econômicos e sociais dizem sobre isso? Então, segundo o IBGE, a coisa funciona mais ou menos assim. A cidade vive de turismo, né? Isso atrai muita gente com uma grana a mais. E nesse cenário, as mulheres têm mais chance de estudar, de arrumar um bom emprego, principalmente nos hotéis, nos spas. E com essa independência financeira na mão, o divórcio se torna uma possibilidade muito mais real. É o que os dados apontam como um dos principais motivos. E olha só, isso não ficou só em São Lourenço, não. Depois desse pico em 2010, o estado inteiro de Minas viu os divórcios dispararem, um salto de 42% já no ano seguinte. Claro, teve uma quedinha ali no auge da pandemia, em 2020, mas logo depois, em 2022, os números voltaram a subir com tudo. Ou seja, a tendência de se separar continua bem forte. Mas é importante deixar uma coisa clara. Hoje, o cenário já mudou um pouco. São Lourenço não está mais no topo dessa lista. Outras cidades, como Virginópolis, por exemplo, passaram na frente com taxas ainda mais altas. E o que isso mostra pra gente? Que aquele fenômeno que explodiu em São Lourenço, na verdade, se espalhou, virou uma coisa mais geral da nossa sociedade. Ok, já vimos os números, a parte econômica, mas agora vamos um pouco mais fundo. Porque os números são só uma parte da história, né? O que está acontecendo por trás, nas relações, revela um debate bem maior sobre o que significa casar hoje em dia. E aqui a gente encontra basicamente duas visões bem diferentes, que batem de frente. De um lado, tem a ideia de que o divórcio é um ato de libertação, principalmente para a mulher, que agora tem sua grana, seus estudos e simplesmente não aceita mais ficar num casamento ruim. Mas, do outro lado, tem uma visão mais crítica, que diz que isso é, na verdade, um excesso de individualismo, que o projeto de crescer junto no casamento foi deixado de lado por uma busca pessoal que acaba descartando o parceiro. E tem um número que joga muita luz nessa discussão. Olha só. No Brasil, em cerca de 70% dos casos, quem entra com pedido de divórcio é a mulher. 70%. Então, não dá para negar. A mudança no comportamento feminino é, sim, o grande motor por trás desse aumento todo de separações. E se engana quem pensa que isso é só com casais mais novos. Existe um fenômeno chamado divórcio cinza, que é a separação de gente com mais de 50 anos. E a lógica é bem parecida, sabe? Muitas vezes são mulheres que já têm a carreira consolidada e que lá na frente decidem que querem buscar uma nova fase na vida, por conta própria. Beleza, agora a gente vai entrar numa parte, digamos, mais simbólica e com certeza mais polêmica dessa história toda. Porque em cidades como São Lourenço existe um outro elemento em jogo, o lado místico, e tem gente que diz que ele é fundamental para entender o que acontece. Essa frase aí é forte, né? Tesão disfarçado de espiritualidade. Mas ela resume bem a ideia central dessa teoria. A tese é que toda essa busca por autoconhecimento, por cura, que a gente vê tanto nos centros holísticos, às vezes pode ser só uma porta de entrada para liberar desejos e insatisfações bem mais carnais, digamos, que estavam guardados lá no fundo. E segundo essa análise, o processo é quase um roteiro. A pessoa, que muitas vezes é a mulher, começa essa jornada de se descobrir. Aí ela entra na yoga, na meditação, práticas que prometem paz e equilíbrio. Só que, no meio disso, o que vem à tona é um vazio enorme no casamento, uma falta de conexão, e essa descoberta vira o estopim para a separação, que aí é vista como parte de uma evolução espiritual. E o mais impressionante é que São Lourenço não é um caso isolado. Essa análise aponta que isso é um padrão que se repete pelo mundo. Lugares como Sedona, lá nos Estados Unidos, Ubud, na Indonésia,
E até a nossa Alto Paraíso aqui no Brasil, todos são centros místicos e todos têm em comum taxas de divórcio e de instabilidade familiar bem acima da média. Bom, depois de ver tudo isso, fica a pergunta, né? Com tanta coisa empurrando os casais para longe um do outro, será que tem solução? Será que dá para reconciliar? Terapia de casal, por exemplo, funciona mesmo? Olha, à primeira vista, os dados são bem animadores. Tem estudos que mostram que a terapia de casal melhora, sim, a satisfação do relacionamento para 70% a 80% dos casais que tentam. Ajuda a resolver brigas, a melhorar a comunicação. Parece promissor. Só que a análise joga um balde de água fria nisso. A frase é dura. Terapia pode até consertar a conversa, mas não ressuscita desejo morto. Ou seja, se a conexão principal, aquela mais profunda, já acabou, a terapia no máximo vai ajudar o casal a se separar de um jeito mais civilizado. E a gente termina com essa reflexão no ar. No fim das contas, São Lourenço, com toda essa história de águas e divórcios, é só um pequeno retrato de uma tensão muito maior que a gente vive hoje. No mundo que valoriza tanto a jornada individual, o se encontrar, como é que a gente equilibra isso com o projeto de construir um nós a dois? É uma pergunta que, por enquanto, fica sem resposta.